Boa noite, amigos do Canelada. E ó, segue tudo normal no Campeonato Paulista. Segue o Palmeiras sem perder. Palmeiras vai agora para 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates no Campeonato Paulista. É impressionante o que o Palmeiras do Abel Ferreira vem fazendo nesse Campeonato Paulista. Hoje era o jogo mais difícil, o jogo contra o Corinthians, cheio de estrelas, com o Vitor Pereira do outro lado. E o Palmeiras foi superior durante grande parte do jogo. Foi um jogo bom, inclusive, o Corinthians também teve chances. E o Abel, mais uma vez, sai vitorioso. O Palmeiras vence. Detalhe, hein? São só 2 gols sofridos. 2 gols sofridos em 11 jogos, tem que respeitar o Palmeiras do Abel Ferreira. E ainda um gol sofrido num pênalti inexistente. Não foi pênalti pro Corinthians, como também achei que não foi pênalti pro Palmeiras, 2 pênaltis duvidosos. A gente vai debater tudo aqui. E eu queria dar boa noite para nossa audiência. Seja bem-vindo, hoje vai ter muito debate aqui no Canelada. Boa noite, Vamp, Flávio Prado, Mauro César, Bruno Prado. E eu já vou começar fazendo a pergunta para vocês. O Palmeiras é definitivamente o time a ser batido em São Paulo? É o time que é o favorito ao Campeonato Paulista, que não sofre gols e que se impõe quando precisa, Vamp? Boa noite, né? É o time que tem um trabalho mais consolidado, né? O Abel Ferreira é o que tem mais tempo no cargo, né? Conhece bem seus jogadores. Tem um plantel com jogadores de qualidade, né? É bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Tem uma tranquilidade de poder estar trabalhando em paz. Você vê que o Santos trouxe um treinador novo agora, né? Não tem a condição financeira que tem o Palmeiras. O Rogério Ceni, né, retorna ao São Paulo, tentando ajustar ali, né, com alguns jogadores que estão chegando, né? Alguns reforços. O Corinthians trouxe seu treinador, é o 3º jogo dele, né? Pelo Corinthians. E aí o Abel não, o Abel já conhece bem, o Palmeiras jogando hoje em casa, de novo o clássico, com sua torcida, né? Foi um belo jogo. Pra quem tá a menos de um mês no Corinthians, eu achei que o Vitor Pereira equilibrou bem a partida, né? O Palmeiras, como você falou, 2 gols dentro da competição, mas ainda tem muita coisa por vir. A gente viu o Fluminense ontem, que tava aí invicto, como time da primeira divisão, que tinha mais vitórias, que tinha a melhor temporada, e foi eliminado. O Palmeiras, que classificou, vai abrindo vantagens, né? Pode decidir em casa se chegar à final pelos números de pontos que vem somando dentro da competição, mas tudo ainda muito em aberto para título, né? Porque a gente não sabe quem o Palmeiras vai enfrentar logo depois, e passando, ficando os grandes, aí sim são jogos de ida e volta que pode fazer a diferença. Um jogo desse em Itaquera, com certeza também teria um pouco mais de motivação pro time do Corinthians diante da sua torcida. Eu tô te sentindo meio tristinho. Tá triste hoje, não? Não tô triste não, porque não é dia 5 não. Hoje é dia quanto? Tá chegando dia 20. No dia 5 que eu fico meio trêmulo, mas eu continuo pagando as pensões. E ó, uma coisa que eu acho muito interessante nesse time do Palmeiras, e quero perguntar pra vocês, é que eu acho que é exatamente aquilo que o Abel Ferreira fala. O mental forte. O Palmeiras, quando ele leva o gol do Corinthians, ele não se desequilibra em campo. Ele continua atuando da mesma maneira. Não tem aquele descontrole quando você leva um gol num clássico, num pênalti, do jeito que foi. Mas a virada também foi muito rápida, né? Assim, os 2-1 não demorou muito, né? Por isso, eu acho que o Palmeiras ele não se desestabiliza depois que ele leva o gol. E era um clássico, foi um pênalti polêmico. O Palmeiras continuou jogando da mesma forma. A mentalidade, o psicológico desse Palmeiras também é um diferencial, na opinião de vocês? O Abel Ferreira costuma dizer isso. Quando você trabalha há muito tempo, né? O Abel já tá aí, já conhece a personalidade de cada atleta que ele convive no dia a dia, né? São várias competições, são 7 finais que ele chegou, ganhando 3. Já conhece. O Vitor Pereira não, tá chegando agora. Em um mês ele não vai saber como é que se comporta o Cássio, o Paulinho, que hoje foi muito abaixo, né? Paulinho hoje não participou de quase nada, não entrou na área, não acertou passe, né? Na noite de hoje não estava legal. Mas assim, o Abel dava vantagem. Isso aí você conhecer, trabalhar no dia a dia, saber a personalidade de cada um dia como o jogador treina, como chega, se chega bem, se chega mal. Isso tudo faz a diferença também, né? E Flávio, você hoje, no bate-pronto, você falou que seria um suicídio se o Vitor Pereira fosse pra cima do Palmeiras.
que o Palmeiras iria jogar recuado e jogaria no contra-ataque. Não aconteceu nenhum dos dois, porque o Palmeiras se impôs. O Abel Ferreira, eu acho que surpreendeu muita gente. Se a gente estava esperando, o que o Vitor Pereira vai fazer? Quem fez foi o Abel, que foi pro jogo, dominou o jogo e não deixou o Vitor Pereira jogar do jeito que ele gosta. Ele teve mais a bola. O Vitor Pereira teve mais a bola, mas o Palmeiras permitiu muito pouco. O Palmeiras jogou na bola certa, na bola correta, embora o número de finalizações do Palmeiras seja assombrosamente maior. É aquela história do correr pouquíssimo risco. O Palmeiras ele jogou num limite de correr pouquíssimo risco e, ao mesmo tempo, deixando a bola com o Corinthians. É claro, o trabalho de três jogos contra o outro de 1 ano e meio, quase 2, faz diferença. E isso pesou também. Eu vi um Palmeiras naquele pragmatismo dele, quando ele bota o Scarpa e o Rafael Veiga, ele deixa bem claro que ele vai meter bola em velocidade, para os homens de velocidade, e realmente isso aconteceu bastante. O Corinthians, em algumas tentativas de sair jogando, que é uma ideia de jogo do Vitor Pereira, teve dificuldades. Nesse momento que o Corinthians ia fazer alguma coisa nova, o Palmeiras dava o abafa, né? Fazia aquela marcação alta, tirou algumas bolas ali, mostrando que claramente o Corinthians ainda precisa de muita adaptação ao esquema do Vitor Pereira, se é que o Vitor Pereira não terá que adaptar o esquema ao material humano que ele tem. Outra coisa que ele não conseguiu fazer foi aquela retomada de bola ofensiva. Ele não conseguiu. O Palmeiras pegava a bola e conseguia fazer a jogada, normalmente finalizar. Não houve a retomada de bola rápida por N razões. Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o perfil dos jogadores que ele tem. Isso é tudo verdade, né? Aqui trabalhando, né, aqui na Jovem Pan, aí eu vejo os comentários do Flávio, do Bruno, do Mauro César, do Mauro Betti, e vou pro Nil e fico também vendo os outros veículos de comunicações, né? Então, assim, o jogo de ontem, Flamengo e Vasco, né? O Mauro César chegou, ó, a gente desceu no elevador, o Zé Ricardo tem uma forma de jogar, é aquela. O Paulo Souza já sabia, o Paulo Souza falou na coletiva, sabia que o Vasco ia jogar daquela forma. E hoje o Abel surpreendeu todo mundo. A gente estava assim, ó, vai jogar atrás da bola? Há várias formas de você ganhar. O Abel tem 170 jogadas ensaiadas. O jogador não assimila 170 jogadas ensaiadas. Não vai, no máximo 2 e conversando bem. Você vai botar na cabeça do Rony, não tô chamando o Rony de burro, não, pelo amor de Deus. Mas o jogador rápido, você acha que o Rony vai decorar 50 jogadas ensaiadas? Primeiro aquele oba-oba de levantar a mão quando eu bater escanteio, que o mundo todo hoje faz isso. Será que o Guardiola ensina pro De Bruyne e os caras olham aqui também? Não, quer dizer, tem que ter jeito de ganhar de outra forma. Agora, eu tava olhando assim, por isso você me perguntou, mas você fica chateado quando o time perde? Quando eu tava jogando em atividade, sim. Hoje eu gosto de ver o futebol bem jogado. Lógico que tem a tendência a ser muito mais Corinthians do que os demais. Mas assim, eu fico observando, o Palmeiras hoje jogou diferente do que jogou contra o São Paulo, né, que eu tava vendo o jogo, e teve alternativas. E ele só veio mudar, olha só como é esse negócio. Estadual, não vale nada. O Mauro até falou, ó, o estadual só vale agora quando um pega o outro, clássico. Começa o bicho pegar, todo mundo começa a olhar com atenção diferente. Hoje ele só veio mudar o time. Não tem aquele negócio de, rodízio, tirar, tá cansado, comer temporada. Ele veio mudar quase aos 35 do segundo tempo. O Abel, porque queria ganhar o jogo, né? Tá vindo um rival. Agora domingo ele bota o time reserva. Não, tô falando assim, porque a importância é do jogo. Claro. Tá chegando um treinador português aí que tem uma moral dentro do seu país. O Abel já tem mais bagagem aqui pelo tempo que tem, né? E o Vitor Pereira também me surpreendeu, porque com menos de um mês de Corinthians, o Palmeiras ganhou, mas não ficou uma coisa tão absurda. O Corinthians já poderia ter empatado ali com o Juliano no finalzinho. O Adson meteu uma bola lá na gaveta, criou oportunidades, e eu acho que esse cara vai dar uma cara de jogo pro Corinthians. Porque o Palmeiras, com 1 ano e meio de trabalho, não ficou aquela coisa absurda. O Palmeiras jogando em casa, diante da sua torcida. Se esse jogo em Itaquera, a atmosfera do jogo, também eu acho que o Abel não podia estar voltando o público diante do clássico e botar o time tudo atrás, fazer um 1-0 e botar para trás. Isso também conta muito, né? Agora, Vamp, o Palmeiras do Abel, ele foi superior em todos os aspectos, menos a posse de bola. Posse de bola foi 65% pro Corinthians e 35% pro Palmeiras. Esse 1 ano e meio nunca foi forte posse de bola. Sim, só que se você for ver, foram 14 finalizações do Palmeiras contra 11 do Corinthians. 9 finalizações no gol do Palmeiras contra 3 do Corinthians. Então,
Mas um número muito menor de posse de bola. O jogo do Palmeiras é esse mesmo. É um jogo de pouquíssimo risco. A bola estava com o Corinthians, mas quem levava perigo, quem finalizava era o Palmeiras. E o Corinthians correu. O Palmeiras correu muito pouco risco. Uma coisa que eu percebi, ele botou o Danilo os 90 minutos na cola do Renato Augusto. Que aí matou o Corinthians também. E eu vou gerar um debate aqui, posso estar exagerando. Agora, o Danilo já não é para começar a ser visto para a seleção brasileira, não? Pela idade dele, pelo que ele vem jogando, porque a gente fala muito do Rafael Veiga no Palmeiras. O Danilo, quase todo jogo do Palmeiras ele se destaca, joga bem, marca bem, sai jogando. Na opinião de vocês... Agora não, para futuro, agora não. Mas pro futuro, é um jogador para se pensar para a seleção brasileira? Jogador novo para o futuro, sim. Você acha, Mauro? Eu acho que agora a questão é que o Tite já tem lá os caras que ocupam essa posição, ele não vai abrir mão deles, né? Se ele tivesse uma carência ali, como tem na lateral direita, se o Danilo fosse lateral direito tão bom quanto ele é no meio campo, acho que ele seria convocado já. Mas como ele está numa posição onde existem jogadores mais experientes que já tem ali lugar cativo, ele fica mais difícil para ele. Eu acho que, assim, para mim, independentemente do gol, porque geralmente é isso, o cara faz o gol, aí, esquece o gol. Faz de conta que o gol foi do Rony, que ele cabeceou, a bola entrou direto no gol. O gol não foi, para mim, ele foi o melhor do jogo. Até pelo que disse aí o Vampeta. Ele realmente foi fundamental para matar ali o jogo do Corinthians. Para dar ainda mais base diante do que a gente está falando, né? Porque o Canelada também é informação. A gente já tem 48 mil pessoas com a gente aqui no YouTube. Então deixa o seu like, compartilhe o link com todo mundo. Isso é muito importante pra gente. Vamos bombar ainda mais, que tem muito debate hoje. Olha os números do Danilo nesse jogo. Que o Canelada é informação. 1 gol, 1 pênalti sofrido, 2 finalizações no alvo. De 2 finalizações, ele chutou as 2 no gol. 16 passes certos de 18. Ele deu 18 passes, 16 certos. 2 lançamentos, os 2 certos. E 4 desarmes. 0 perda de posse de bola. É uma atuação praticamente perfeita do cara. E não é a primeira. Ele já vem sendo destaque do Palmeiras há muito tempo. Você tem ideia que quando surgem os 3 porquinhos, né? Quando surgem os 3 porquinhos, você vê que só ele se manteve, né? O Patrick de Paula tá saindo aí, provavelmente, uma negociação pro Botafogo. O Gabriel Menino perdeu espaço porque... E aí tem a ver com fora do campo, né? Não, é isso que eu tô falando. Então ele focou e o Gabriel Menino tem um problema que o Abel queria utilizá-lo na lateral direita. O Tite chegou a convocar o Gabriel Menino pra lateral direita e ele se manteve no meio campo, onde ainda naquele plantel tinha... Né, hoje o Felipe Melo não tá. Veio o outro Danilo, que veio de Portugal também, contratado, que veio do Braga. Danilo Barbosa. E ele manteve a regularidade e hoje é titular absoluto do Palmeiras. Só é ter a cabeça no lugar porque a gente sabe o que aconteceu com os outros 2. Né? Ô Flávio, você falou, mas isso fora de campo. Mas isso conta. Você ser um jovem talento, focado, disciplinado, você é diferente dos outros. Claro. Ele é um conjunto de tudo. E até porque essa posição, ela exige um desgaste físico absurdo. O cara vai correr entre 12 e 14 quilômetros no jogo, né? Por jogo. E como o Mauro citou, um calendário, um jogo em cima do jogo. Se o cara não tiver um comportamento condizente, mesmo sendo jovem, ele não consegue manter, né, essa regularidade. E acaba perdendo espaço. Foi mais ou menos o que aconteceu com os 2. Para mim, dos 3, o Danilo era o que menos poderia chegar, em termos de genética, tá? Patrick o primeiro, depois o Menino e depois o Danilo. Só que o Danilo aproveitou a melhor oportunidade. Dentro do que você falou, hoje foi uma atuação perfeita. Eu vejo que o Danilo precisa melhorar. Hoje não, tá? Hoje até foi diferente. Ele precisa aprimorar mais a chegada dele na área. Ele precisa entrar mais na área, precisa bater mais no gol. Ele é um cara de marcação efetiva, ele é um cavalo, corre para lá e para cavalo no sentido de força, né? Passada lá, aquilo que foi dito aqui pelo Vamp, marcação em cima de um jogador específico ou de um setor, ele é quase perfeito. Acho que ainda falta um pouquinho mais para ele na distribuição de bola, chegar um pouquinho mais na área. Hoje ele chegou, hoje fez isso de uma maneira brilhante. Tomara que continue desse jeito. Eu gosto muito deles. A questão que você falou de seleção, também acho que ele é para a próxima Copa, para o próximo ciclo. É um jogador que pode jogar em bom nível no futebol europeu. É um cara que para crescer, desenvolver,
né, na seleção. Eu vejo ele mais como um primeiro homem. Aí tem Casemiro, tem Fabinho, tem jogadores já bem consolidados. Mas é um cara com um futuro enorme. No Mundial ele foi muito bem, que aí é um nível de confronto maior ainda. Fez uma boa final contra o Chelsea. É um cara para jogar em seleção, sim, em futebol europeu. Não agora, na Europa, acho que em um ano mais ou menos ele deve estar em algum clube europeu. E seleção para o próximo ciclo é um nome, independente de quem for o técnico, é um nome que vai estar com certeza sendo observado. Vai ter algum momento que ele será convocado.